Boa tarde a todos. É com alegria e gratidão que eu estou aqui mais uma sexta-feira para conversar com vocês sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, primeiramente, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai misericordioso, bom e justo. Agradecer a Jesus, nosso mestre de amor, a Maria de Nazaré, nossa mãezinha querida, a espiritualidade, a amiga tão presente em nossas vidas, Dr. Herman, Dr. Bezerra, Luiz Sérgio e todos os espíritos amigos tão queridos do nosso coração. E pedir, sim, o amparo, a proteção, a sustentação para todos os estudos da nossa Casa do Caminho. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito bem, hoje nós vamos finalizar o capítulo 14, que tem como título Honrai vosso pai e vossa mãe. Então, nós vamos ler o item 9, ali na Instruções dos Espíritos, é uma mensagem trazida por Santo Agostinho, em 1862, que fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, vamos ler. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e sempre revolta os corações honestos. Porém, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É especialmente sob esse ponto de vista que vamos considerá-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Nessa, como em outras questões, o Espiritismo vem trazer o esclarecimento para um dos problemas do coração humano. É um tema, que a gente vem estudando aí várias sextas-feiras, é bem forte, bem bom de se estudar, vamos falar assim. Então, Santo Agostinho, ele inicia falando o quê? Que a ingratidão ela é fruto do egoísmo. E os benfeitores espirituais, eles falam que por causa do egoísmo, o nosso progresso moral ele caminha a passos lentos. Por quê? Porque o egoísta, ele só pensa em si. Não é? Ele tudo que ele vê, ele acredita, ele observa, tem que girar em torno dele. Ele não tem um sentimento altruísta, não é? Então, se nós nos analisarmos, analisar as nossas imperfeições, os vícios que a gente tem, a gente vai ver que a raiz de tudo, da intolerância, da falta de amor, está onde? No orgulho e no egoísmo. E Santo Agostinho, ele ainda fala, vai mais além. É mais odioso a ingratidão dos filhos em relação aos pais. Então, ele nos alerta mais à frente, nos adverte, que desde o berço a criança ela traz instintos bons ou maus, de outras existências. E para a gente ficar atento a esse comportamento, estudar, ficar atento, ter olhos de ver para esse tipo de comportamento. Não é para a gente mais tarde não for pego de surpresa quando um filho se mostrar ingrato, não é? Tem pais que, em vez de anular por meio da educação esses instintos que não são bons, esse comportamento que não é adequado, eles não fazem, ou por desinteresse, ou por culpa, que a gente não sabe o porquê. Então, ele adverte, fiquemos atentos às nossas crianças em relação a isso. Mas por que Santo Agostinho, ele vem falar de uma forma tão forte que a ingratidão dos filhos em relação aos pais, ela tem esse caráter odioso? Por quê? Porque a ingratidão dos filhos em relação aos pais é um ato de rebeldia,
relação a isso. É uma violação ao mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, que a gente já vem ouvindo, né, vários estudos sobre isso. Porque honrai vosso pai e vossa mãe não é só você amá-los, é cuidar, é você ter o zelo, é você fazer mesmo, né, por aqueles que tiveram todo o amor, mesmo que não tiveram amor ali naquela encarnação, mas que a gente, né, faça. Então, e a doutrina espírita, ela vem esclarecer as causas e os efeitos desse sentimento. Então, vem falar que é na família, né, que a gente tem os encontros e os reencontros de espíritos amigos, espíritos simpáticos, não é? Espíritos antipáticos, adversários, né? Que a gente já teve contato em outras vidas, em outros momentos. Mas por que Deus permite que esses espíritos, né, tão difíceis, antipáticos, adversários, reencarnem em uma família? Aí o Evangelho traz, né, a resposta, bem esclarecedora, né? Para prova para uns, instrumento de progresso para outros, né? Às vezes os pais precisam receber, né, aquele espírito para aprenderem a ter a paciência, a tolerância, não é? Ou instrumento de progresso, né? Para darem bons exemplos, bons conselhos. Então, a lição de hoje fala que o espírito que ali está, esse espírito difícil, espírito, vamos dizer, ingrato, né? Em contato com aquela família, contato com aqueles, né, com bons, com as pessoas ali que estão um pouco evoluídas, ele vai aprender aos poucos com o bom exemplo, né, com os bons conselhos, e vai aos poucos se modificando os seus hábitos, modificando as suas atitudes, né? Não há quem resista ao amor, né? O amor de pai, amor de mãe ali, né? Conquistando aquele espírito ainda tão difícil. Então, a gente tem que colocar assim na mente, né? Aquele espírito está ali por prova para alguns, instrumento de progresso para outros, né? Aí a gente lê o outro parágrafo. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai se aperfeiçoando no espaço ou permanece estacionário, até o momento em que sinto o desejo de ver a luz. Então, vamos pensar na gente, né? Nós aqui encarnados, nós somos herdeiros de nós mesmos, não é? As nossas escolhas, os caminhos que a gente traça para as nossas vidas são sementes plantadas. Então, as paixões, as virtudes que a gente tem são ali, volto a dizer, são sementes que a gente está plantando. Quando a gente desencarna, esses sentimentos, essas paixões, eles nos acompanham, né? Como a lição traz. Muitos partem da Terra levando o quê? Ódios, desejo de vingança, né? Daqueles, né, que aqui ficaram. Muitos chegam lá com esse sentimento. Mas a lição fala mais adiante. Mas alguns espíritos que já alcançaram, né, um pouco de evolução, reconhecem os efeitos dos seus erros e vão aos poucos querendo o quê? Se arrependem, querem se modificar e querem corrigi-los. Aí a Santo Agostinho traz assim para a gente. Eles aprendem, né, que a única maneira para que isso aconteça é com a senha da caridade. É perdoando as injúrias, é perdoando as ofensas. Né? Santo Agostinho deixa bem claro isso aqui, se a gente, né, como é uma lição extensa, a gente resumiu. Que não há caridade com ódio no coração
e sem perdão. Então, esses espíritos sabem que precisam reencarnar para cortar essa corrente, romper essa corrente de ódio, né? de ingratidão que existem ainda nesse contexto, né? nessa situação. A gente, né, sabe, imagina, nos coloquemos assim nessa situação, você reencarnar numa família onde você vai encontrar um desafeto, né, um inimigo. Né? É uma prova, né, assim, é uma prova difícil. Então, o espírito que ainda está para reencarnar, ele hesita, ele sente, né, fica com receio. Ali a gente pode pensar até que ele trava ali dentro dele uma batalha moral muito grande contra as suas paixões, né, contra as suas imperfeições. E a lição traz que a intenção deles em mudar esse comportamento esses sentimentos tão difíceis, às vezes a intenção não é suficiente forte para eliminar esse sentimento, né? Mas Deus, né, com a sua bondade infinita, o que ele faz, né? Ele oferece recursos para que esses encontros e reencontros eles tenham o quê? Êxito. Né? Então, esses espíritos que vão reencarnar, eles recebem assistência dos seus mentores, né? Dos bons espíritos, para terem força e coragem de reencarnar, para se ajustarem, né? Para que haja um ajuste às leis de Deus. Sabemos que quando o espírito reencarna, ele vem com o véu do esquecimento. Graças a Deus, né, gente? Imagina se a gente lembra né, das coisas que a gente fez. O que a gente faz, a gente já fica com vergonha. Então, eles, né, vêm com o véu do esquecimento. Só que quando ele entra em contato, né, com aquele desafeto naquela família, o que acontece? É como se despertasse toda uma animosidade oculta. E ele tem aquele sentimento de rejeição, rejeita, né? Ou de repente aquele pai rejeita aquela mãe e nem sabe por quê. Então, a gente sabe que quando esse espírito está na erraticidade, na espiritualidade, né? Ele estuda, ele medita, né? Ele faz as preces que vão ajudá-lo, vão prepará-lo, né? Para esse momento, para essa prova, né? Ainda difícil. Mas todo esse preparo vai ajudá-lo, realmente vai ajudá-lo de forma verdadeira. Mas vai depender muito da sua vontade, que é a potência da alma, de manter as suas boas intenções, de manter as suas boas resoluções criadas e desenvolvidas na espiritualidade. Dessa forma, ele vai ter sim na família um amigo, né, ou um inimigo, né? E Santo Agostinho alerta mais à frente que quando a gente gera um corpo, né, quando geramos um corpo, a alma que reencarna, ela vem para progredir. E nós temos um dever, uma missão para com esse espírito, né, de aproximar esse espírito de Deus. Então, a gente vê como é importante, né, a conversa que a gente tem em família, as conversas que a gente tem em família, né, quando esses espíritos ainda pequenos estão ali perto da gente. Então, ele fala que a gente tenha conversas saudáveis, conversas edificantes, né, alimentando o pensamento desses espíritos com sentimentos elevados, oferecendo exemplos de caráter saudável, né? Criando uma amizade com esses espíritos, trazendo, me lembrei muito, né, que a gente faz na nossa casa do caminho, né, levando-os para a evangelização, né? Que a evangelização, que é? É educação pelo amor.
A gente educa os nossos queridos, né, os nossos filhos, ensinando-os a terem um comportamento, né, a terem hábitos bons, né, para eles viverem em sociedade. A gente ensina, né, maneira de agir e tudo, mas a educação, a gente tem que ensinar a educação para o amor, como condição para ser feliz. Isto é, a gente tem que ensiná-los a serem o quê? Pessoas de bem, né? Homens de bem, né? Pessoas que tenham valores, né? Que tenham valores de fraternidade, de pensar no outro, não é? De não serem egoístas. Às vezes a gente quer tanto que um filho se forme, faça isso, doutorado, mestrado, esquece dessa parte, né? De passar para ele os valores verdadeiros, né? Para ele ser feliz. Porque se ele tem esse alicerce, ele vai conseguir enfrentar as vicissitudes da vida. Com certeza. Por isso que a evangelização é tão importante. Né? A gente tem que pensar nisso, né? Para quando a gente chegar lá na espiritualidade, e a gente, quando perguntarem assim, o que fizeste, né, daquela criança que foi entregue aos teus cuidados? O que a gente vai falar? A gente amou? A gente cuidou? A gente aproximou esse espírito de Deus? É para a gente pensar, não é? Não é para a gente ficar achando graça, né, das coisas que as crianças fazem e que não estão corretas. Não é? A gente tem um dever, uma missão de educá-los para o bem, para depois a gente não sofrer, chorar mais tarde. A gente vai fazer uma leitura aqui num dos parágrafos, que ele fala assim: não repudieis, portanto, o filho que no berço repele sua mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim, e que o enviou para vós. Uma imperfeita intuição do passado se revela, e dela podeis imaginar que um ou outro já odiou muito ou foi bem ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos causa desgostos, e dizei a vós mesmas: um de nós foi o culpado. Então, se, né, na nossa família, ou alguma família que a gente conheça e que a gente possa dar um conselho, né, que a gente fale assim: ame, mesmo esse espírito sendo um espírito difícil, né, que nos rejeite, que nos não tenha para conosco um sentimento de afeto, não é? Que a gente possa amá-los com todo o nosso coração, com todo o nosso amor. Aí a gente vai finalizando o nosso estudo, né? Agradecendo a Deus, agradecendo esse momento, não é? De muita alegria e de muita gratidão. Outro dia um trabalhador da casa falou assim: a gente nunca estudou tanto como nós temos estudado agora. E é verdade, e graças a Deus, porque a doutrina, ela nos consola, nos conforta, ela nos fortalece, não é? Explica a lição como a lição de hoje, né? Por quê? Filhos ingratos numa família onde a família é tão estruturada, né, emocionalmente, tem os seus valores. Por que esse filho nasce ali? Então o Evangelho traz hoje essa resposta para todos nós.
Vamos finalizando. Um beijo no coração de cada um e fiquem com Deus. Até a próxima.